Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. A palhinha ele já deu para as mulheres, mas agora ampla, geral e restrita. Bom dia, Neumann. Bom dia, eu também aceito o cumprimento hoje, porque hoje é o Dia da Mulher e eu ganhei o prêmio de mulher honorária da Rede das Escritoras Brasileiras. O Inácio Loyola Brandão e eu. Parabéns, então. O Inácio Loyola e eu merecemos cumprimento porque somos mulheres honorárias. Então, com a mulher honorária José Neumann e Pinto aqui com a gente começa aqui. E os outros cumprimentos? Você tem que... Bom dia, outros aí. Abac. Tem uma lista. Bom dia. Bom dia, Alessandra Romano, parabéns. Bom dia, Ana Paula. Hoje foi especial, né? Parabéns, especialíssimo. Eu quero pedir licença para dar um bom dia especial para Isabel. Opa, claro. Para Clarice, para Cecília, para Estela e para Ana, a minha mulher, minhas duas filhas e minhas duas netas. Mulheres muito especiais na vida. As mulheres são sempre especiais, como disse o Guterres. Mas essas na minha vida são mais especiais ainda. Um beijo para todas vocês. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Manuel Bonfim. Bom dia, ouvintes da Rádio Estadão, especialmente as ouvintes neste dia de vocês. E uma pergunta aqui para a Alessandra. Alessandra, você aderiu à greve proposta pela Gleisi Hoffmann? De jeito nenhum. Ela misturou tudo, né? Pediu greve, mas paralisação isso é uma greve em internacional. estradas, paralisação no Congresso, greve de sexo. Tem manifestação hoje na Paulista até, né? Está prevista aí para hoje. Bom, vamos lá. Vamos entrar aqui nos assuntos do dia. Começando aqui por Marcelo Odebrecht, confirmou nos depoimentos que integram a sua arrasadora delação premiada que o amigo de EO é Emílio Odebrecht? Emílio. Que aparece em trocas de e-mails e planilhas do grupo, é mesmo Luiz Inácio Lula da Silva. Procuradores que acompanharam a colaboração atestam que as revelações de Odebrecht são arrasadoras para o ex-presidente Lula, do PT, o que ajuda a explicar a pressa em lançar a sua candidatura à presidência em 2018. Bom, agora que essa informação vazou, o que dá para salvar alguma coisa? Como é que fica a situação? Ontem à tarde eu tinha sugerido, no meu momento para o qual eu convido você, meu caro ouvinte da Rádio Estadão, às 6h05 no Pauta do Dia, com César Saqueto e Camila Tulinski, eu tinha sugerido a possibilidade de a delação de Marcelo Odebrecht ser cancelada por causa da polêmica com os ex-executivos da sua companhia em torno da participação de Michel Temer no já famigerado jantar no Jaburu. A notícia que você acaba de dar, ventilada primeiro no antagonista e depois por Vera Magalhães, colunista do Estadão, se confirmada, muda completamente a natureza dessa relação, tornando-a a mais importante de todos os tempos. Pois ela acrescenta algo fundamental que faltou ao mensalão, no qual o decantado em prosa e verso Joaquim Barbosa, mostrando que deixou prevalecer a ideologia petista dele, agiu como se a sofisticada organização criminosa que promoveu o maior assalto a cofres públicos da história da humanidade agia sem cabeça, sem chefe. Era uma cobra sem cabeça. O Lula disse tanto que a jararaca é uma cobra sem cabeça. Ele tem cobra de duas cabeças, essa era sem cabeça. Isso não impede, contudo, que Marcelo tenha, como de hábito, tentado transferir tudo para os outros e bancar o ingênuo e inocente otário, bobo da corte, né? Apesar do extraordinário crescimento que o seu grupo experimentou nos governos do PT, Odebrecht descreve a amizade entre o pai, Emílio, o EO, né, e o ex-presidente como um estorvo. Queixou-se de que o pai cedia demais aos pedidos de Lula, o que obrigava a empresa a fazer investimentos desvantajosos. A delação do herdeiro é fulminante também para duas outras figuras de proa do petismo. Antônio Palocci e Guido Mantega. Os dois morrem, resume um integrante do Ministério Público, segundo o qual não restará outra possibilidade de defesa para o italiano, entre aspas, Antônio Palocci, que não seja propor colaboração judicial para entregar a cadeia de comando dos favores que prestou e do dinheiro que distribuiu. Caso seja comprovada com documentos, essa parte da delação é também fundamental, pois narra um dos crimes mais exponenciais da história do gênero humano. A combinação de propina nos gabinetes do Ministério da Fazenda e da Casa Civil. Lula e Dilma
levarão essa ignomínia para a história. E eu quero saber se o Lula vai manter o grande cartaz que ele tem no exterior depois que essa delação do Marcelo Odebrecht for confirmada, se é que vai ser confirmada mesmo. Vamos aguardar. Bom, diante de diferentes fatos narrados aí no âmbito da ação que apura se a chapa Dilma e Temer, Dilma do PT e Temer do PMDB, cometeu abuso de poder político e econômico para se reeleger em 2014, agora o ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, decidiu fazer uma cariação entre 3 delatores da Odebrecht, que já prestaram depoimento. Alguém deve estar mentindo ali, né? E essa cariação pode dar no quê? Está marcada agora, sexta-feira já. Segundo o TSE, a cariação será feita depois de amanhã. Isso. Às 4 horas da tarde, entre Marcelo Odebrecht, Hilberto Mascarenhas e Cláudio Melo. Cláudio Melo irá pessoalmente ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, né? Vai se encontrar pessoalmente com o relator Herman Benjamin. Hilberto e Marcelo participarão da cariação por meio de videoconferência. Esse processo, assim como o da Lava Jato, tem tornado a videoconferência bastante rotineira, né? Hilberto Filho afirmou em depoimento ao TSE que o Departamento de Obras Estruturadas da empreiteira, conhecido como Departamento da Propina, desembolsou 3 bilhões e 390 milhões de dólares, uma continha rápida assim, 10 bilhões e meio de reais. Em Caixa 2, entre 2006... Agora, vamos deixar isso de lado, porque daqui a pouco nós vamos poder tratar disso melhor, né? Já o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Alexandrino Alencar, afirmou que a empreiteira pagou 7 milhões para cada um dos partidos PROS, PCdoB e PRB, num total de 21 milhões. Segundo o broadcast político do Estadão apurou, Alexandrino disse ao ministro Herman Benjamin, relator da ação que pode levar à cassação da chapa Dilma Temer, que os pagamentos foram feitos via Caixa 2, para garantir o apoio político dessas siglas à chapa que unia PT e PMDB na campanha presidencial de 2014. Na semana passada, Marcelo Odebrecht, herdeiro e ex-presidente do grupo que leva seu sobrenome, afirmou que 4/5 das doações para a campanha presidencial de Dilma tiveram como origem o Caixa 2. Eu trato do assunto do Caixa 2, viu, Regis? Já que você é um leitor devoto dos meus artigos quinzenais, no artigo de hoje, na página 2 do Estadão, em que eu condeno o Fernando Henrique por achar que o crime de corrupção é mais grave que o do Caixa 2. Eu acho que o do Caixa 2 é mais grave porque é um crime funcional, como lembra muito bem o meu amigo Modesto Carvalhosa. O ministro... aliás, o amigo do Modesto Carvalhosa, o ministro Herman Benjamin, também decidiu pedir ajuda ao juiz federal Sérgio Moro, responsável por conduzir a Lava Jato na primeira instância, na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. O ministro pediu que fossem compartilhadas com o TSE provas documentais ou outras que digam respeito à campanha eleitoral de 2014. Não é possível, nem lógico, prever qualquer coisa da cariação, mas tudo indica que ela pode ser histórica e produzir novas informações para o debate político e as sentenças da cúpula do nosso judiciário. Está mostrando serviço o ministro, hein, o Herman Benjamin. Agora, voltando aqui... É um camarada de Catolé do Rocha, terra de Caba Brabo. Sabe. Voltando aqui para o Hilberto Mascarenhas, você até já fez a citação no começo, ex-executivo da Odebrecht, ele afirmou em depoimento ao ministro, aí, o Herman Benjamin, que o Departamento de Obras Estruturadas, o Departamento da Propina, assim conhecido, desembolsou então cerca de 3 bilhões, 390 milhões de dólares em Caixa 2, período de 2006 a 2014. O depoimento foi lá na sede do TSE, nessa ação que investiga a chapa Dilma e Temer. Pode gerar cassação. Bom, aqui total esse, né, Neumann? É impressionante. O departamento da Odebrecht, chamado por Mascarenhas de trepa moleque, eu não conhecia essa expressão. Eu também. Deve ser alguma coisa lá da Bahia, né? Eu vou perguntar para minha amiga Aninha Franco. Uma referência ao fato de que por ele só passavam recursos ilegais. Era responsável não apenas por repasse de recursos ilícitos para a campanha, mas também pagava resgates de funcionários eventualmente sequestrados no meio dessa grande e dessa enorme crise de segurança que cerca o Brasil, né? É dinheiro demais, né, Heisen? Esse dinheiro escorreu pelo ralo, esgoto abaixo, até a fossa, levando parte considerável do esforço coletivo da produção da economia brasileira. Não é à toa que chegamos hoje à notícia de que o nosso PIB, aliás, chegamos ontem, a notícia de que o nosso PIB encolheu 7,4% em 2 anos. E mais ainda quando sabemos que o desempenho das economias no restante do Ocidente é muito melhor.
Bom, e em relação a isso aí, em que especificamente o depoimento do Hilberto pode esclarecer algo relevante sobre o financiamento da campanha Dilma do PT e Temer do PMDB para essa reeleição de 2014? Acontece que o Mascarenhas era o pagador do João Santana. O João Santana não era apenas o Patinhas, né, do Jereba, do Bendegó, ele não era apenas o marqueteiro da Dilma. Ele era o filósofo da Dilma, o Espírito Santo de orelha. Enquanto a mulher dele, a Mônica Moura, virou uma espécie de recebedora e distribuidora de propinas, segundo apura a força-tarefa da Lava Jato, né? E o Berto disse que a Mônica só aparecia em períodos próximos às eleições e estaria entre os 5 maiores recebedores de pagamentos do setor lá dele. Apenas em 2014 ele teria pago, segundo depois a Hermano Benjamin, 16 milhões de dólares para João Santana. Não está pobre o João, está lá com a tornozeleira, mas pobre ele não está. O ex-executivo não conseguiu detalhar as datas, mas ele relatou bastante circunstâncias. E disse que o pagamento para o Santana era feito em razão dele estar fazendo a campanha dela. Questionado na audiência quem era ela, o ex-executivo respondeu que com certeza era a presidente Dilma Rousseff, que atende o telefone em Porto Alegre, dizendo-se Janete. Porque todo mundo sabia para quem Santana estava. Quando ele disse todo mundo, ele disse todo mundo, na Odebrecht, no Brasil, na Colômbia, nos Estados Unidos, todo mundo, no mundo, inclusive você. É ou não é, Raíssen Abac? Tá parecendo, né? Tá parecendo dela, né? Mas aqui, ó, você falou da Colômbia, o presidente Juan Manuel Santos afirmou que ontem que o governo não vai permitir que uma maçã podre prejudique as obras de infraestrutura no país. Foi uma referência aos casos de corrupção da Odebrecht. Ele assegurou ainda que o seu governo construiu um muro contra a empreiteira acusada de pagar propina na América Latina e na África. Bom, bateu pesado, hein? Não vamos permitir que essa maçã podre possa prejudicar esta grande revolução da infraestrutura que estamos realizando na Colômbia. Foi o que ele disse inaugurando a ampliação de um aeroporto do departamento, que lá é o equivalente ao nosso estado de Chocó, região marcada pela pobreza, bem ao oeste da Colômbia, né? Ao tratar do tema, Juan Manuel Santos estava visivelmente irritado um dia depois de a Procuradoria colombiana dizer que tinha novas evidências, segundo as quais a construtora pagou $1 milhão por uma pesquisa de opinião realizada durante sua campanha na eleição de 2014. O interessante, Raíssa, é que os governantes de países que não têm compromisso no passado com as empreiteiras brasileiras em geral e o Odebrecht em particular, o fazem de uma forma diferente, com um estilo diferente, muito mais áspero do que o brasileiro. Os brasileiros tratam tudo isso aí como assim, com um pão de ló, né? Exatamente por isso. Aqui tem muita gente com rabo preso. E o rabo preso puxa o freio da língua, Raíssen Abac. E eu tô vendo aqui algumas definições aqui, viu, para trepa moleque, estão dizendo aqui que é penteado alto, viu? Ah, é? Trepa moleque é um penteado alto. Dizendo que hoje não é mais tão usado, né? O que é que tem? Por exemplo, o Neymar tinha um penteado alto, e daí? Ele não recebeu propina da Odebrecht, né? Pois é. Tá aqui, tá no dicionário informal aqui, trepa moleque, penteado alto, hoje em desuso.